O caixão ainda nem tinha descido por completo quando meu celular vibrou no modo silencioso, insistente, como um coração batendo fora do corpo. Helena, a Receita, segurou o caminhão no Porto de Santos. A carga é refrigerada. Se não liberar hoje, perde tudo. Eu estava com as mãos frias, os dedos manchados de terra e a garganta com gosto de ferro. 3 minutos antes eu tinha ouvido descanso eterno e pensei por um segundo que o mundo finalmente ia me dar licença. Não deu. Eu li a mensagem de novo. Porto, Receita, refrigerado, hoje. A vida do Daniel tinha acabado, mas a planilha não. Atrás de mim alguém fungou. Eu não olhei, eu sabia que se olhasse ia cair. Foi quando ele apareceu. Mateus, meu enteado, atravessou o grupo de familiares como quem já conhecia o caminho. 28 anos, terno preto perfeito, barba feita. O rosto estava vermelho, mas não inchado. Ele me abraçou com força demais. Força, Helena disse no meu ouvido. Agora eu vou cuidar do que o meu pai deixou. A empresa precisa de estabilidade. Estabilidade. A palavra entrou em mim como uma chave girando. Obrigada, eu respondi. Ele se afastou e ficou ao meu lado como se fosse o herdeiro oficial do luto. Eu notei o detalhe que ninguém mais notou. O celular dele não saía da mão. O polegar deslizando sempre. Do outro lado, Marco, o diretor financeiro, se aproximou. Não falou comigo. Falou com Mateus. Baixo. Rápido. Marco assentiu e, quando me viu olhando, desviou como quem foi pego mexendo em coisa alheia. O velório na noite anterior tinha sido um corredor sem fim. Café ralo, biscoito seco, terço passando de mão em mão, gente repetindo. Deus sabe como se isso resolvesse boleto. No meio de tudo, a pergunta veio mais de uma vez. E a empresa, como fica? Eu fechei os olhos e me forcei a lembrar do Daniel vivo. A última semana no hospital foi um ruído de máquinas e papel para assinar. Mas houve um momento claro, ele segurou minha mão e falou sem força, sem drama. Se eu faltar, não deixa ninguém te diminuir lá dentro. Para com isso, eu tentei. Promete. Eu prometi, e odiei ter prometido. No caminho de volta dentro do carro, eu abri o WhatsApp do trabalho. A mensagem do despachante estava ali com áudio de 12 segundos. Eu ouvi. Dona Helena, é agora ou já era? Se o fiscal fechar só com multa e processo. Eu encostei a testa no volante e contei até 3. Depois falei como eu sempre falei quando o caos não tem paciência para lágrima. Me passa o número do fiscal e o protocolo. Agora. Eu liguei para o pátio refrigerado. Confirmei temperatura, lacre e documentação. Liguei para o advogado da empresa e pedi orientação direta. Liguei para o cliente do frigorífico e pedi 24 horas. Não por favor, por contrato. Cada ligação era uma faca e eu enterrava meu marido com uma mão e segurava a empresa com a outra. Quando cheguei em casa, a sala ainda tinha o cheiro do velório flores, murchando em balde cadeiras fora do lugar. No aparador, a sacola do hospital. Dentro, recibos laudos, a pulseira de identificação do Daniel. Eu abri e fechei a sacola como quem fecha uma ferida. O celular vibrou de novo. Mateus, amanhã 10 horas, reunião na sede. Assunto transição. Transição. Tão rápido que parecia indecente. Eu olhei para a tela, pensei em ignorar, e então pensei no caminhão em Santos, no motorista esperando ordem, no pessoal do armazém que vive no limite. Eu respondi, ok. Não era aceitação, era estratégia. Eu precisava ver de perto. Na manhã seguinte, eu fui ao cartório. Certidão, taxa, assinatura. A atendente me tratou com educação automática como se eu estivesse resolvendo burocracia comum. Eu saí com o papel na bolsa e um vazio que não cabia em documento. Eu cheguei à empresa 10 minutos antes. O prédio era simples recepção pequena. O segurança terceirizado me olhou e hesitou. Bom dia, dona Helena. É que me pediram para... Ele engoliu a frase. Eu vou subir, eu falei. Ele abriu a catraca como quem abre uma porta errada. No corredor, alguns funcionários baixaram os olhos. Outros sorriram rápido com culpa.
Eu conhecia aqueles rostos, gente que me via segurando o cliente furioso, resolvendo atraso de entrega, assinando pagamento de fornecedor. Eu não era a esposa do dono. Eu era a engrenagem quando o Daniel estava fora. A sala de reunião estava cheia. Mateus na ponta da mesa, no lugar do Daniel. Marco ao lado duro. Carla do RH com um bloco nas mãos apertando como se fosse um escudo. E no canto, um rapaz do TI com o notebook aberto e o cursor piscando. Mateus levantou e sorriu como se o luto fosse um detalhe administrativo. Helena, senta aqui. Ele apontou para uma cadeira longe da ponta, longe do comando. Um gesto pequeno, cheio de recado. Eu sentei, coloquei minha pasta sobre a mesa, abri a tampa da caneta devagar. Antes de começar, eu disse, eu quero a pauta, a convocação formal, a ata e o estatuto social. O sorriso dele vacilou por meio segundo. A empresa precisa de decisão rápida, ele respondeu. Meu pai confiava em mim. Confiança não substitui documento. Marco limpou a garganta. Carla não me encarou. Mateus deslizou uma folha até mim, um comunicado interno com o logo da empresa. Transição imediata, Mateus assume como CEO interino. Interino, sem assinatura do conselho, sem votação registrada. Com base em que eu perguntei. Ele inclinou o corpo para frente, a voz baixa e afiada. No óbvio, eu sou o filho, você é a esposa. A palavra esposa veio com desprezo como se fosse sinônimo de fora. Eu senti o sangue subir, mas mantive o rosto quieto. Eu não vim discutir família, eu disse. Eu vim garantir que a operação não pare. Mateus riu curto. Operação vai rodar melhor sem interferência emocional. Interferência emocional. Ele falou do meu luto como se fosse um defeito. Carla passou uma folha para Marco e Marco para Mateus. Um teatro de mão em mão. Eu vi o título no topo, Ajuste de Acessos e Alinhamento. Eu entendi antes que eles dissessem. E naquele segundo o meu celular vibrou de novo. Não era Santos, era um número desconhecido com um áudio curto. Eu apertei play. Dona Helena, aqui é da recepção. Disseram que a partir de hoje a senhora não tem mais autorização de entrada. Eu parei o áudio no meio, olhei para Mateus. Eu não levantei a voz. Eu fiz o que eu sempre fiz quando alguém tentava me empurrar para o canto, eu coletei prova. Peguei meu celular, abri a câmera e, sem pedir licença, fotografei o comunicado CEO interino, o título de ajuste de acessos, o relógio na parede marcando a hora. Foto atrás de foto. Marco mexeu na cadeira desconfortável. Carla apertou o bloco ainda mais. O rapaz do TI parou de digitar. Você não pode, Mateus começou. Posso sim, eu cortei suave. Documento interno. Eu faço parte da administração até que provem o contrário. Eu deslizei o telefone para o meu bolso e olhei para o TI. Antes de revogar qualquer acesso, me entregue por escrito a ordem e quem assinou. O TI engoliu seco. Olhou para Mateus pedindo permissão com os olhos. Mateus sorriu de novo, só que agora era um sorriso de quem já tinha colocado a mão no meu pescoço e estava esperando eu desmaiar. Vai ser tudo por escrito, Helena. Fica tranquila. A palavra tranquila veio como ameaça. Ele não desviou. Ele só esperou como quem já tinha decidido tudo antes de eu sentar. E eu entendi que aquela reunião não era transição. Era execução. Eu fiquei sentada mais alguns minutos, tempo suficiente para entender o jogo e principalmente para não dar a Mateus o espetáculo que ele queria. Ele recostou na cadeira do meu marido, cruzou as mãos e falou como quem assina uma sentença. Carla pode ler. Carla respirou fundo. A voz dela saiu baixa, profissional, mas com uma rachadura que não existia quando ela me entregava relatórios. Helena, a partir desta data, por decisão da diretoria, seu contrato de trabalho está encerrado. Motivo: reestruturação. A senhora será desligada imediatamente e deve devolver os bens da empresa. Eu não pisquei. Diretoria, qual eu perguntei? Cadê a ata? Carla abriu a boca e fechou. Marco desviou o olhar para a janela. Mateus entrou no meio rápido.
Não precisa de ata para desligar funcionário, Helena. Você não é mais nada aqui. Não é mais nada. Eu senti o golpe, mas mantive o rosto quieto. Ótimo. Me entreguem a carta assinada com data e hora e a lista de itens que vocês querem de volta, eu disse. Mateus riu curto. Você ainda quer ditar regra? Eu virei o rosto para o rapaz do TI. Você vai cortar meu acesso agora? Ele hesitou. Mateus respondeu por ele. Agora. O TI clicou. Eu vi pelo canto do olho o e-mail no meu celular parar de sincronizar. Um detalhe pequeno, mas definitivo, me apagando ao vivo. Eu abri o WhatsApp e mandei uma mensagem para mim mesma num grupo, onde só eu estava marcando o horário 11:07 acessos revogados durante reunião. Mateus notou. Guardando prova, ele provocou. Guarda à vontade. Você não tem o que fazer com isso. Eu não devolvo nada sem recibo, eu respondi, e quero uma cópia do que vocês estão me apresentando. Carla finalmente me olhou. Os olhos dela estavam molhados, mas ela não chorou. Ela só assentiu quase imperceptível. Mateus bateu na mesa. Segurança? A porta abriu. O terceirizado entrou desconfortável. Senhora Helena, por favor. Eu levantei devagar, endireitei o blazer, peguei minha bolsa, não recolhi nada da mesa. Eu não ia sair dali como quem recolhe sobras. Antes de virar as costas, eu olhei para Mateus. Você vai precisar responder por isso. Ele inclinou a cabeça, sorriso sem calor. Eu respondo pelo que é meu. No elevador, eu senti meu corpo querer desabar. Eu segurei. Minha força naquele momento era não dar a eles o prazer de me ver tremendo. Na garagem, eu parei ao lado do meu carro e respirei 2 vezes curtas. Eu ainda ouvia na cabeça o som do segurança sendo chamado como se eu fosse um risco sanitário. Meu celular vibrou de novo. Não era Santos, era a supervisora do armazém. Helena ou Mateus mandou bloquear a saída de qualquer carga sem autorização dele. Os motoristas estão parados. Ele não queria só me tirar, ele queria cortar minha mão da operação na frente de todo mundo. Eu respondi sem emoção. Anota isso por escrito. Quem falou que horas e qual foi a ordem, e manda no meu WhatsApp. Agora. Tá bom. Eu sabia que ordem verbal vira fumaça, eu precisava de trilha. Eu passei pela recepção e vi um papel recém-impresso com meu nome em letras grandes. Acesso bloqueado. Eu entrei num café na esquina, sentei num canto e abri meu notebook pessoal. Sem sistema, sem e-mail corporativo, eu ainda tinha o que importava: números e memória. Liguei para o gerente de operações, Paulo. Paulo, é a Helena. Você vai receber ordem do Mateus. Você não discute. Você pede tudo por escrito. Se não vier por escrito, você confirma por WhatsApp. Só para registrar, a ordem foi essa. Entendeu? Entendi. Mas ele está dizendo que você não manda mais. Eu não mando no crachá. Eu mando no risco. E se ele quebrar contrato, quem paga a multa é a empresa. Você quer perder o mês por causa da pressa dele? Silêncio. Não. Então faz do jeito que eu tô falando e segura Santos no pátio refrigerado. Nada de improviso. Antes de sair do café, uma mensagem chegou de Carla do RH. Só uma linha. Eu consegui uma cópia do comunicado. Posso te enviar. Eu demorei 3 segundos para responder, como se eu estivesse escolhendo entre orgulho e estratégia. Envie. Quando a foto chegou, eu salvei em 3 lugares diferentes e marquei o horário. Não era sobre ela, era sobre o rastro. Quando eu atravessei a catraca, meu celular vibrou. Era o despachante de Santos. Dona Helena, e agora quem assina a liberação, o cliente está pressionando. Eu parei na calçada com o barulho da avenida subindo. Segura a carga no pátio refrigerado. Não entrega nada sem documento. Eu te retorno, eu mandei em áudio. No carro eu liguei para Marco. Ele atendeu no 3º toque. Helena, eu só quero uma informação. Essa reestruturação é só para me tirar ou vocês vão mexer na empresa inteira? Silêncio. Marco! Mateus vai enxugar, ele soltou. Vai trocar gerente, trocar fornecedor. Quer assinar tudo de novo. Tá com um advogado. Chegou hoje cedo. Pressa. Pressa é o jeito mais rápido de impedir pergunta. Obrigada, eu disse. E desliguei.
Eu fui direto para casa. O apartamento estava silencioso. Eu não olhei para as fotos do Daniel. Se eu olhasse, eu caía. Fui ao escritório dele. A chave do cofre estava onde sempre esteve. Eu abri. Pastas, contratos, um envelope pardo com meu nome Helena só se eu faltar. Eu rasguei com cuidado. Dentro havia cópias autenticadas em cartório alteração contratual, comprovantes de aportes, registros de compra de ações, datas carimbos, assinaturas a dele e a minha. E no topo claro demais para ser dúvida, eu detenho 68% das ações. Minhas pernas falharam. Eu sentei no chão encostada no armário. Uma lágrima escorreu, só uma. Eu fotografei tudo carimbo número assinaturas. Método não pânico. No fundo do envelope, um bilhete do Daniel curto. Se tentarem te apagar, você não discute. Você mostra. Segunda-feira é o dia do conselho. Segunda-feira. Então ele já sabia. Meu plano agora era simples prova, freio e palco. Eu tinha a prova. Eu precisava de um freio para impedir Matheus de assinar qualquer coisa até lá. E o palco seria o conselho. Eu abri o contato da doutora Lívia. Fui desligada hoje. Acesso cortado na sala. Tenho docs de cartório 68% das ações. Daniel deixou bilhete sobre conselho segunda. Quero notificação extrajudicial e medida urgente para travar movimentações. Ela viu. 10 minutos depois ligou. Helena, você está sozinha? Estou. Você tem os originais? Tenho. Não fala com Matheus. Não ameaça. A partir de agora, tudo por mim. Segunda-feira, 9h, você vem com tudo. Hoje eu preparo a notificação e uma cautelar para travar banco e assinatura. Eu consigo os nomes de quem assina. Ótimo. E a carga de Santos? Eu só oriento, sem assinar nada. Perfeito. Quando eu desliguei, chegou uma mensagem de número desconhecido, curta sem nome. Você devia ter ficado quieta. Segunda-feira não vai ser do jeito que você pensa. Eu olhei para a tela sem responder. Bloqueei o número. Depois abri o calendário e escrevi um lembrete simples. 0900 mostrar não discutir. Porque Matheus não tinha me demitido. Ele só tinha apertado o botão errado. O telefone tocou a 0618. Eu atendi antes do segundo toque porque desde que o Daniel morreu, eu passei a dormir com um olho aberto, não por medo, por instinto. Senhora Helena, aqui é a Bruna da agência. A voz veio cautelosa, treinada. Eu estou ligando porque houve uma tentativa de movimentação alta na conta da empresa, pelo aplicativo. E apareceu uma solicitação de mudança de responsável. Eu sentei na cama. O quarto estava frio. O lado do Daniel ainda tinha a marca do corpo dele no colchão como uma mentira recente. Quem solicitou, eu perguntei? Consta o nome do Matheus. E um documento anexado. Eu não concluí porque ficou sinalizado. Sinalizado. A palavra do banco para isso vai dar problema. Eu fechei os olhos por um segundo. Matheus não estava esperando segunda-feira. Ele estava correndo. Bruna, por favor, me manda o protocolo dessa tentativa e o horário exato, por WhatsApp, se puder. E não autoriza nada sem ordem formal. Eu vou enviar, mas a senhora ainda tem poder de assinatura? Eu tenho 68% das ações. Eu não vou discutir isso por telefone. Eu só preciso que você segure. Silêncio do outro lado. Ela respirou. Entendi. Vou segurar e registrar. Eu desliguei e fiquei parada, sentindo o coração bater firme demais para uma manhã tão cedo. Daniel tinha deixado o bilhete segunda-feira é o dia do conselho. Matheus não queria chegar vivo até o conselho. Ele queria chegar com tudo assinado. Às 0700, eu já estava no carro. Não para ir até a empresa, eu não ia cair no erro de aparecer como alguém implorando acesso. Eu fui até um lugar onde ninguém faz drama cartório. Eu precisava de cópias autenticadas extras. Eu precisava que se alguém tentasse dizer isso é falso, eu tivesse papel com carimbo suficiente para calar a boca deles. No cartório, o atendente bocejou. Eu coloquei os documentos no balcão. Autêntica tudo, em 2 vias. Vai dar um valor? Ele começou. Eu pago, eu cortei. Não era hora de economizar em prova.
Quando eu saí, o WhatsApp já tinha mensagem da Bruna do banco com o protocolo e o horário 05:52, antes de o sol nascer. Eu tirei print, salvei. Encaminhei para a doutora Lívia com uma frase curta. Ele tentou mexer no banco a 05:52. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Ótimo, isso ajuda a urgência. Não fala com ele. Hoje a gente trava. Trava. Eu repeti a palavra por dentro como um mantra. Eu parei num posto de gasolina porque o tanque estava na reserva. Eu fiquei olhando o frentista trabalhando e pensei, como a vida normal é uma provocação quando a sua vida está em guerra. O mundo abastece o mundo. Compra pão, o mundo segue. Eu não tinha esse luxo. No caminho, o Paulo me ligou o gerente de operações. Helena, ele mandou liberar Santos sem documentação completa. Disse que assume o risco. Eu apertei o volante. Você tem essa ordem por escrito? Não, foi no grito. Então você manda uma mensagem para ele agora. Só para registrar, o senhor está autorizando liberar a carga sem a documentação X e COIS correto. E espera ele responder. Se ele responder sim, você salva. Se ele não responder, você não libera. Ele vai surtar. Deixa ele surtar. Você não perde emprego por obedecer contrato. Você perde por quebrar. Paulo ficou em silêncio por 1 segundo. Tá, vou fazer. Eu desliguei e senti uma coisa dura se formar dentro de mim. Não era ódio, era clareza. Mateus queria me apagar rápido porque acreditava que sem acesso eu viraria só uma viúva confusa. Ele não entendeu uma coisa simples. Eu não precisava do sistema para saber onde a empresa sangra. Eu só precisava do rastro. A doutora Lívia me encontrou em um café discreto daqueles de esquina com mesa pequena e movimento constante. Ela já chegou com uma pasta grossa e o olhar de quem não perde tempo. Me dá os documentos, ela disse sem bom dia. Eu coloquei o envelope sobre a mesa com as autenticações novas. Ela passou os olhos pelo número, pelos carimbos e não fez cara de surpresa. Fez cara de confirmação. Certo. Agora escuta, hoje eu envio uma notificação extrajudicial para o Mateus e para o Conselho e entro com uma tutela de urgência para travar movimentações e impedir que ele assine mudança de representação. O banco vai receber isso hoje. E se ele já tiver mudado alguma coisa, a gente desfaz. O que eu preciso de você é nomes. Quem são os membros do conselho e quem tem assinatura conjunta, e qualquer prova de que ele já começou a agir como dono. Eu puxei o celular e mostrei a carta de desligamento, o registro da revogação de acesso, o protocolo do banco. Isso aqui é bom, ela disse. Mostra pressa e abuso. Ela abriu o notebook e digitou rápido como se estivesse escrevendo uma sentença. Você vai fazer mais uma coisa hoje, ela falou. Você vai falar com alguém de dentro que possa te entregar a convocação da reunião de segunda e o estatuto social, sem invadir nada sem jeitinho ilegal. Alguém que já tenha acesso. Eu pensei em Carla e senti o estômago apertar, não por medo dela, por entender o risco dela. Carla, eu disse. Lívia assentiu. Então liga para ela, mas seja objetiva, nada de emoção. Eu liguei. Carla atendeu no primeiro toque como se estivesse esperando. Helena. Eu só preciso de 3 coisas, eu falei baixo. Estatuto social, convocação da reunião de segunda e a lista de assinaturas autorizadas no banco. Houve silêncio. Eu posso te mandar o estatuto e a convocação? Ela sussurrou. A lista do banco eu não tenho. Então me manda o que tiver e salva você mesma. Não comenta isso com ninguém. Ele tá diferente, ela disse, e eu ouvi a vergonha na voz. Ele gritou com todo mundo hoje cedo, disse que vai limpar a casa. Eu sei. Helena, ele mandou trocar as senhas do sistema de contratos e pediu para o TI levantar todos os fornecedores para renegociar. Renegociar, palavra bonita para mudar tudo de lugar. Carla, eu não vou te puxar para baixo, eu falei. Se você não quiser, eu entendo, mas eu preciso. Ela respirou fundo. Eu mando em 15 minutos, pelo meu e-mail pessoal, e apaga depois. Obrigada. Eu desliguei e encarei a Lívia. Ele tá mexendo em contratos? Eu imaginava ela.
respondeu fria. E isso é exatamente o que vai justificar a urgência. Ele está tentando criar fato consumado. O café parecia barulhento demais de repente. Gente rindo talher, batendo música baixa. O mundo inteiro vivendo por cima do meu luto. Lívia levantou a cabeça. E você tá comendo... Eu ri sem humor. Eu tô respirando. É o que eu tenho. Ela não insistiu. Só continuou. Segunda-feira você não entra para implorar. Você entra para assumir. Mas até lá a gente precisa impedir que ele estrague a empresa para te culpar depois. Eu não respondi. Porque era isso. Ele não queria só poder. Ele queria um cenário onde eu parecesse a vilã se eu aparecesse reivindicando. 15 minutos depois, Carla mandou os arquivos. Convocação reunião extraordinária do Conselho segunda-feira 0900. E um detalhe que me fez gelar pauta. 1. Ratificação de nomeação de CEO interino. 2. Atualização de representantes legais perante instituições financeiras e órgãos públicos. 3. Aprovação de renegociação de contratos estratégicos. Ele ia usar o conselho para legitimar o que já estava tentando fazer no banco. Eu encaminhei tudo para a Lívia com uma frase. Pauta confirma ele quer mudar representação e contratos. Ela respondeu. Perfeito. Agora a gente prende. A palavra prende veio seca. Não era prisão literal. Era travar a mão dele. Eu recebi em seguida um áudio do Paulo. Helena, eu mandei a mensagem para ele. Ele respondeu sim, libera. Eu assumo. Tá aqui o print. Eu fechei os olhos. Me manda. Quando chegou, eu salvei como se fosse ouro, porque era. Mateus tinha colocado o nome dele em cima do risco, e isso era prova de gestão temerária. Eu pensei no motorista do caminhão, no cara esperando ordem na carne refrigerada, no fiscal, no cliente. Aquilo não era só minha guerra, era o emprego de muita gente. Eu mandei para o Paulo, não libera sem documento, print salvo, obrigada. Depois eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, liguei para Marco. Ele atendeu com a voz pesada, como quem já sabe que vai ser cobrado. Helena. Marco, eu não vou te pedir lealdade, eu disse. Eu vou te pedir lucidez. Se ele mudar representação no banco hoje e começar a assinar contratos, a empresa entra em risco. Você sabe disso. Eu sei. Então me diz uma coisa, quem é o advogado dele? Silêncio. Marco. Um tal de Dr. Renato, ele soltou finalmente. Chegou hoje cedo, fala alto, promete resolver tudo. Resolver tudo. Eu entendi resolver para Mateus, não para a empresa. Ele está falando em que eu perguntei. Marco respirou como quem decide se queima ou não. Ele quer abrir uma empresa paralela para prestar serviço de consultoria e para transferir contratos aos poucos. Diz que é mais eficiente. Eu senti o frio subir pela minha nuca. Você tem o nome dessa empresa? Não, ainda, mas eu ouvi Frio Atlântico ou algo assim. Eu não agradeci, eu só falei a verdade. Marco, se você ficar calado, você cai junto. Se você colaborar com a verdade, você se salva. Ele não respondeu. Eu ouvi um clique como se ele tivesse fechado algo no computador. Eu não quero ir para o inferno por causa disso, ele disse baixo, e desligou. Eu olhei para a Lívia e repeti o nome. Frio Atlântico. Ela já estava digitando. Hoje ainda a gente consulta. Se existir, CNPJ aparece. Se não existir, é plano. O que me assustou não foi a maldade dele, foi a velocidade. Mateus tinha 3 dias de CEO e já estava tentando redesenhar o mapa inteiro. Não por competência, por desespero. No fim da tarde, a Lívia me mandou uma foto, a notificação extrajudicial pronta, com linguagem precisa e fria. E abaixo, uma mensagem. Vai ser entregue hoje com comprovação e a tutela de urgência entrou. Eu senti uma calma pesada pousar no meu peito. Não era alívio, era a sensação de que eu finalmente tinha uma barreira entre ele e a tesoura. O sol já estava baixo quando meu celular vibrou com um número desconhecido. Não era o mesmo de antes. Texto curto sem assinatura. Você acha que papel manda, eu mando. Segunda-feira você vai entrar e sair do mesmo jeito riscada.
Eu não respondi. Eu abri a conversa, tirei print, encaminhei para a Lívia e bloqueei. Depois eu levantei, fui até a janela e olhei São Paulo acender as luzes como se fosse uma cidade normal. Eu encostei a mão no vidro e falei para ninguém num tom que eu mesma quase não ouvi. Você ainda não entendeu? Eu não precisava mandar. Eu precisava provar. E quando eu provasse, todo mundo ia ver o que ele fez em 3 dias. Naquela noite, antes de dormir, eu recebi mais uma mensagem dessa vez, de Carla Curta Nervosa. Helena, ele pediu para o TI preparar uma procuração antiga do seu marido. Disse que vai usar se precisar na reunião. Eu li 2 vezes. Procuração antiga. Eu senti o chão sumir por 1 segundo, não porque eu duvidasse do que eu tinha, mas porque eu entendi a próxima jogada dele. Ele ia tentar colocar a assinatura do Daniel de volta na mesa, mesmo com Daniel debaixo da terra. Eu apaguei a luz e sorri sem alegria, porque se ele queria brincar com o documento, ele tinha escolhido o pior inimigo. Às 08h41 de segunda-feira, eu parei o carro a 2 quadras da sede. Eu não queria entrar pela porta principal com a cara de viúva voltando. Eu queria entrar como o que eu era e como Matheus tinha fingido esquecer a dona da maior parte daquela empresa. O celular vibrou. Lívia. A tutela saiu. Foi deferida. Banco e alteração de representante travados. Levo a decisão impressa. Eu fiquei olhando a mensagem por 1 segundo sem piscar. Era isso. O freio. A barreira entre a pressa dele e o estrago. Outra vibração. Carla ele trouxe o Dr. Renato e uma pasta preta. Tá repetindo procuração toda hora. Procuração antiga. Assinatura do Daniel de volta na mesa como se a morte fosse só um detalhe. Eu respirei fundo uma vez e saí do carro. A sede estava mais silenciosa do que o normal. Silêncio de gente que sabe que vai sobrar para alguém. Quando eu entrei, o segurança não hesitou. Era outro. Um mais novo ansioso. Senhora? Seu nome? Eu sei o que está no papel, eu cortei sem agressividade. E sei o que está no contrato social. Ele abriu a boca e fechou. Eu passei. No elevador, Lívia já estava me esperando. Terno, claro, pasta dura, olhar sem 1 milímetro de emoção. Ela não me abraçou. Ela só falou o que importava. Você está pronta? Eu estou fria, eu respondi. Pronta é outra coisa. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente. Hoje você não discute. Você coloca documento e faz pergunta. A porta do elevador abriu. A sala do conselho era menor do que eu lembrava. Mesa comprida, ar-condicionado, frio demais. Aquele cheiro de papel e café que tenta disfarçar pânico. Matheus já estava lá, no lugar do Daniel, de novo. À direita dele, Marco. À esquerda, um homem que eu não conhecia, Dr. Renato, o advogado. Sorriso grande voz pronta para dominar a sala. Em frente, 2 conselheiros antigos, homens de 50 e tantos com cara de não tenho tempo para isso, e uma mulher conselheira independente que sempre foi prática e direta. Quando eu entrei, Matheus fez questão de levantar como se estivesse recebendo visita. Olha só, ele disse alto. A Helena resolveu aparecer. Eu não respondi. Eu caminhei até a cadeira que era do Daniel e parei atrás dela. Matheus ergueu a sobrancelha como quem diz não. Eu sentei mesmo assim. A sala inteira ficou imóvel por 1 segundo. Marco engoliu seco. O Dr. Renato sorriu como se tivesse ganhado um show. Lívia sentou ao meu lado, calma. Abriu a pasta e colocou uma folha com carimbo de justiça sobre a mesa virada para todos. Matheus olhou. O sorriso dele afinou. Que teatro é esse? Ele perguntou. Lívia falou antes de mim em voz limpa. Não é teatro. É decisão judicial. Tutela de urgência deferida. Qualquer tentativa de alteração de representante legal, movimentação bancária, relevante ou assinatura extraordinária está suspensa até deliberação regular e apuração dos atos recentes. O Dr. Renato inclinou o corpo pronto para brigar. Excelência nenhuma manda na gestão privada assim. Manda quando há risco e abuso, Lívia cortou sem aumentar o tom. E a prova? Matheus bateu com a ponta dos dedos na mesa.
Isso é uma tentativa de golpe. Meu pai morreu. A empresa precisa seguir. Eu fui nomeado interino. Eu finalmente falei, curto. Você foi nomeado sem ata, sem votação e me desligou 3 dias depois do enterro. O conselheiro mais velho franziu a testa. Desligou a Helena. Mateus não piscou. Era necessário. Ela estava emocionalmente instável. Eu senti meu estômago virar, mas mantive a voz nivelada. Emocionalmente instável é alguém que tenta movimentar conta às 05:52 da manhã. Eu disse e deslizei o print do protocolo do banco pela mesa, com documento anexado. Marco fechou os olhos por um instante. Pequeno demais para ser acidente. A conselheira independente pegou o papel e leu, devagar. Depois olhou para Mateus. Isso procede. Mateus esticou o queixo. Eu estava protegendo a empresa. Eu não discuti. Eu só avancei o plano. Eu trouxe o contrato social atualizado e autenticado. Eu falei e puxei uma cópia com carimbo. Eu detenho 68% das ações. Silêncio. O ar-condicionado pareceu mais alto. Mateus riu. Só que o riso dele saiu com atraso, como se precisasse de um segundo para encontrar coragem. Mentira! Eu não reagi. Eu girei o documento para ele. Carimbo de cartório, registro, alteração contratual, aporte, assinatura do Daniel e minha. Você pode chamar perícia se quiser, mas hoje aqui isso é o que existe. O doutor Renato puxou o papel, analisou e o sorriso dele diminuiu 1 centímetro, o suficiente para eu saber que ele entendeu o tamanho. Mateus olhou para Marco como quem procura socorro. Marco não deu. Isso não muda o fato de que eu tenho uma procuração. Mateus disparou como se fosse a bala final. Meu pai me deu poderes. Eu posso assinar e representar. Ele abriu a pasta preta e tirou um documento dobrado. Procuração. Meu corpo gelou por dentro, mas eu já estava pronta para isso desde a mensagem da Carla. Lívia estendeu a mão. Entregue, por favor. Mateus puxou de volta. Não. Eu falei simples. A procuração tem data. Ele hesitou meio segundo. Tem. Foi revogada em algum momento? Eu perguntei. Não, ele respondeu rápido. Eu virei para o conselheiro mais velho. Eu posso... Sem esperar, pode eu abrir outra folha, um e-mail impresso antigo, com assunto revogação, procuração e um anexo. Não era do sistema da empresa. Era uma cópia que estava no cofre do Daniel impressa e guardada com os documentos societários. Eu não precisava de acesso de TI para isso. Eu precisava de memória. Daniel revogou essa procuração há 2 anos, quando reorganizou a empresa. Eu disse, está aqui, com protocolo e reconhecimento de firma. O doutor Renato tentou pegar a folha rápido. Lívia segurou. Se o senhor tocar, eu registro como tentativa de supressão de prova, ela falou sem olhar para ele. A conselheira independente levantou a mão. Mateus coloca esse documento na mesa. Agora. Mateus ficou duro. Ele colocou. Eu olhei a data e senti a raiva subir como um líquido quente, não pela procuração existir, mas pela audácia de tentar ressuscitar, poder usando a assinatura de um homem que eu tinha enterrado com as próprias mãos. Eu apontei com a caneta. Essa procuração é de 5 anos atrás e foi revogada. Você sabia disso? Mateus apertou o maxilar. Eu não sabia de nada. Meu pai escondia coisas de mim. Ela escondia, ele me apontou porque queria tomar tudo. A palavra tomar veio carregada como se eu fosse uma ladra dentro da minha própria casa. Eu inclinei a cabeça. Você me desligou, cortou meu acesso, tentou mexer no banco e agora aparece com um papel morto. Isso é o seu cuidar da empresa. Marco finalmente falou num fio. Mateus, isso vai dar problema. Mateus virou para ele furioso. Fica quieto. O conselheiro mais velho bateu de leve na mesa, chamando ordem. Chega. Ele olhou para mim. Helena, você quer assumir a gestão? Eu não sorri, eu não comemorei. Eu respondi como alguém que conhece o peso de dizer sim. Eu quero assumir o controle para estabilizar a operação e proteger contratos. E quero uma auditoria interna imediata dos atos dos últimos 3 dias. A conselheira independente assentiu.
Faz sentido. Mateus deu um riso curto desesperado. Vocês vão entregar a empresa para ela? A esposa. Ela nem é da família de sangue. Eu olhei direto para ele frio. Família de sangue não autoriza abuso. Lívia colocou mais uma folha na mesa. A tutela proíbe movimentações até regularização. Então hoje ninguém assina nada extraordinário. A proposta é suspender o ato de nomeação interina, reintegrar a Helena como administradora provisória pelo controle acionário e agendar a assembleia formal com ata e registro. O Dr. Renato tentou interromper. Isso é um ataque a... É um freio, eu cortei, porque alguém aqui confundiu luto com fraqueza. Mateus respirava rápido. A pele do rosto dele estava ficando pálida, mas ele ainda queria vencer no grito. Você está fazendo isso porque odeia meu pai? A sala congelou. Eu senti a dor antiga apertar por dentro, mas não deixei ela subir para o rosto. Eu enterrei seu pai há 3 dias, eu disse, e ontem eu fui escoltada para fora do trabalho dele. Não me acusa de ódio, me acusa do que você tem prova. A conselheira independente falou firme. Vamos votar a suspensão imediata do Mateus como representante operacional até a apuração. Mateus levantou. Eu não aceito. Eu vou para a mídia. Eu vou expor tudo. Eu não me mexi. Exponha, eu falei. Eu também tenho documentos. Ele parou como se tivesse levado um tapa invisível. O conselheiro mais velho começou a contar votos, um por um. Quando o último sim saiu, Mateus entendeu ele tinha perdido a sala. Por um segundo eu vi no olho dele não só raiva, vi medo. Medo de ficar sem palco, sem poder, sem a fantasia de dono. Ele pegou o celular. Digitou rápido. E levantou o rosto com um sorriso que eu já tinha visto em gente que não aceita perder o sorriso de quem ainda guarda uma bomba. Parabéns, Helena, ele disse devagar. Você ganhou a reunião. Ele tocou na tela e virou o celular para mim. Na tela, uma postagem já no ar, compartilhada por perfis locais e grupos de bairro, com uma foto minha saindo da empresa escoltada. A legenda era curta, venenosa. Viúva expulsa da empresa. Entenda o que ela fez com o patrimônio da família. E abaixo, um segundo arquivo, anexado um vídeo editado, recortes de falas minhas, fora de contexto como se eu estivesse admitindo algo. Eu senti a sala girar 1 milímetro, não por pânico, por entender exatamente o próximo nível do jogo. Mateus falou baixinho só para eu ouvir. Agora o conselho não importa, agora é a opinião pública. Eu olhei para a tela e guardei a sensação no lugar certo, não no coração, mas no plano. Porque ele tinha acabado de me dar mais uma prova. E dessa vez a guerra não ia ser só dentro daquela sala. Meu celular começou a vibrar antes de eu chegar no carro. Não era uma notificação, eram dezenas. Grupos de família, grupos de vizinhança, funcionários, um link repetido como sangue na água. Viúva expulsa da empresa. Entenda o que ela fez com o patrimônio da família. Mateus tinha prometido agora é a opinião pública, e ele cumpriu. Eu não cliquei. Eu já sabia que notícia suja se alimenta do seu impulso. Eu respirei uma vez e liguei para a Lívia. Já viu, eu perguntei? Já. A voz dela veio limpa. Ele publicou durante a reunião. Isso ajuda. Ajuda como intenção. E ele anexou o vídeo editado. A gente notifica o portal, pede remoção e responsabiliza. Mas antes você vai segurar a empresa por dentro. Hoje. Eu encostei a cabeça no banco do carro. A imagem do Daniel no caixão atravessou minha mente como uma lâmina. Eu queria só luto. Ganhei guerra. O que eu faço primeiro? Eu perguntei. 3 passos. Um comunicado oficial, uma fala direta com a operação e um acordo rápido com o sindicato para evitar pânico e corte oportunista. Sem drama. Só fato. Eu desliguei e dirigi até o pátio refrigerado. No caminho, o Paulo, gerente de operações, mandou áudio. Helena, estão dizendo que você roubou a empresa. Motorista está com medo de não receber. O armazém está travando. Eu respondi em texto para ele encaminhar.
Salários e rotas seguem. Ninguém corta ninguém hoje. A decisão judicial protegendo movimentações. Reunião às 14 horas no pátio. Eu vou falar. Curto, sem adjetivo. O avanço do meu plano começava aí tirar as pessoas da internet e trazer para a realidade. Antes das 14 horas, a conselheira independente aprovou comigo uma nota oficial, 3 parágrafos secos. Houve suspensão judicial de movimentações e alterações de representação por risco de abuso. A operação segue normalmente. Salários e contratos serão preservados. Auditoria interna e externa será iniciada para apurar atos recentes. Ela enviou pelos canais oficiais e proibiu qualquer fala em nome da empresa sem autorização do conselho. Mateus queria barulho. Eu dei silêncio institucional. No pátio, o frio artificial do armazém misturava diesel e ansiedade. Motoristas em pequenos grupos coletes fluorescentes, gente olhando o celular como se a tela fosse sentença. Eu subi numa plataforma baixa onde sempre fazíamos briefing de rota. Eu vi o que vocês estão lendo, eu comecei. E eu não vou discutir internet, vou dizer o que importa. O burburinho baixou. Hoje ninguém perde emprego por vídeo editado. Hoje ninguém fica sem receber por causa de fofoca. Alguém gritou. Mas a senhora foi expulsa? Fui eu, confirmei, 3 dias depois de enterrar o Daniel. E por isso existe decisão judicial travando movimentações. Isso protege a empresa, protege vocês. Eu levantei uma folha com carimbo mostrando apenas o essencial à tutela. A carga de Santos só sai com documentação completa, coragem não paga multa e contrato não se cumpre no grito. Paulo assentiu ao meu lado. Alguns motoristas trocaram olhares. Eu vi o medo diminuir um pouco, não virar confiança ainda, mas diminuir. Quem tiver dúvida, fala com o Paulo, canal oficial. Sem boato, sem print de grupo, eu finalizei. Trabalho é o que mantém a gente de pé. Eu desci. Apertei mãos, olhei no olho, prometi método não milagre. Às 15h30 eu sentei com representantes do sindicato numa sala pequena, sem café bonito, sem discurso. A sindicalista foi direta. Em crise a empresa sempre quer cortar. Eu também já vi isso, eu respondi. Por isso eu quero um acordo simples, estabilidade temporária, enquanto a auditoria apura os atos dos últimos dias, e transparência mínima, comunicação oficial e registro de ordens. A Lívia colocou na mesa o print do banco com horário e protocolo, sem precisar dizer nomes. Eles entenderam o recado, alguém tentou mexer rápido demais. O sindicato aceitou nada de demissão coletiva durante a apuração e um canal formal para denúncias de pressão interna. Mateus queria pânico. Eu estava construindo chão. Às 16h40, o jogo virou de verdade não por mim, mas por culpa. Marco me mandou mensagem, preciso falar. Eu aceitei encontrar com ele em um lugar neutro rápido. Ele entrou no carro com o rosto pálido. Eu errei, ele soltou. Eu não perguntei por quê, eu perguntei o que importava. Você tem prova? Ele mostrou o celular mensagem do Mateus com instruções e o nome Frio Atlântico e um áudio do Dr. Renato dizendo para fazer rápido antes do conselho falando em transferir contratos por eficiência. Eu senti um frio limpo, precisão. Me encaminha tudo, eu disse. Ele vai me destruir. Se você ficar com ele, você cai junto, eu respondi. Se ficar com a verdade, você tem chance. Marco fechou os olhos e enviou. Eu encaminhei para Lívia na hora. Esse era o avanço que eu precisava em tensão plus rastro plus prova. No começo da noite, o conselho votou de novo com base na tutela e nas novas evidências, afastamento formal do Mateus de qualquer função de gestão e comunicação em nome da empresa até conclusão da auditoria e medidas cabíveis. Sem grito, sem cena, só ata. Antes de eu sair da sede, eu pedi a Lívia uma última coisa, uma notificação para ele em mãos. Não para humilhar, para fechar porta. Mateus estava na casa dele quando eu cheguei. Abriu a porta com o rosto duro, olhos vermelhos, raiva e cansaço misturados. O Dr. Renato não estava. Quem some cedo sempre foi quem fala mais alto.
Veio comemorar, ele cuspiu. Eu vim encerrar, eu respondi. Eu estendi o envelope. Afastamento formal, proibição de falar em nome da empresa, convocação para depor na auditoria. E junto uma proposta simples, se ele cooperasse, teria o que fosse legítimo, sem palco, sem comando, sem atalho. Ele folheou rápido, como quem procura brecha. Você quer me apagar? Eu não preciso te apagar, eu disse. Você tentou me apagar e falhou. Agora você escolhe coopera e recomeça direito ou insiste e responde pelo que fez. Ele levantou o olhar e por um instante eu vi algo que não era só maldade, um medo infantil de ficar pequeno. Meu pai escondia tudo de mim, ele murmurou. E você achou que isso te autorizava a usar o nome dele como arma? Eu cortei fria. Não autoriza. Eu virei as costas antes que ele puxasse qualquer drama. Eu já tinha enterrado um homem. Não ia enterrar minha dignidade também. Eu não fui para casa. Eu fui ao cemitério. Não por símbolo, por promessa. Eu parei diante do túmulo do Daniel. O silêncio ali era o único lugar que não tentava me vender versão. Eles tentaram me diminuir, eu falei baixo. Eu não deixei. Eu não chorei, eu só respirei. Eu segurei a empresa. Segurei o nosso nome e não deixei você virar instrumento de ameaça. Quando eu voltei para o carro, o celular vibrou com um número desconhecido. Você ganhou, por enquanto, mas eu sei coisas sobre o Daniel que você não sabe. Eu encarei a tela por 3 segundos, tirei print, encaminhei para a Lívia e bloqueei. Meu rosto não mudou. Porque aquela mensagem não era poder, era desespero. E desespero deixa rastro. Eu liguei o carro e saí devagar com uma certeza fria sem celebração. A verdade não precisa gritar.